Olá, seja bem-vindo a essa live Desvendando o Sofrimento Mental. Eu sou a Carla Simão, enfermeira, coach, mãe de 2 filhas, Ana Laura e Ana Júlia, sou casada e sofri muito desde pequena, desde que eu me lembre, não sei, da adolescência, de criança e até a vida adulta, com essa questão do sofrimento mental. E recentemente eu senti assim no coração um chamado de Deus, né, para compartilhar sobre isso, para compartilhar tudo que eu aprendi com você que também sente isso, que tem a mente turbulenta, que muitas vezes sofre com pensamentos negativos, com medo, com ansiedade. E por isso eu tô aqui, pra gente se conhecer melhor. E eu vou fazer então essa primeira live, que é uma live de esquenta para a jornada Ilumine-se, que vai acontecer esse mês, a partir do dia 20 de janeiro. Então, eu quero te avisar, né? Eu vou estar dando uma olhadinha aqui porque eu tenho um rascunho, porque são muitas ideias e eu preparei esse conteúdo para você com muito carinho, com muito amor. Pedi a luz, né, do Espírito Santo, de Deus, para me conduzir nessa live. E eu tenho aqui meus itens aqui que eu não posso deixar de falar. Então sempre eu vou estar dando uma olhadinha aqui, né? Meu celular é Android, então não tem jeito de compartilhar a tela, né? Se fosse iPhone teria, mas o meu é Android, então a gente vai nos itens aqui, ó, que tá tudo escritinho aqui que eu não posso deixar de falar, tá bom? Essa live vai ficar gravada, você pode ver e rever quantas vezes você quiser, pode compartilhar, tá bom? Seja muito bem-vinda, de todo o meu coração. Vamos lá então. Bom, então, desvendar, né? Eu dei o título dessa live como Desvendando o Sofrimento Mental. E aí eu fui buscar no dicionário, né? Porque me veio esse título, né? De inspiração. E aí eu fui buscar no dicionário. Oi, Denise, bom dia! Seja bem-vinda. E aí eu fui buscar no dicionário, né? O que significa desvendar, tá? E o dicionário traz assim, que desvendar significa descobrir algo secreto ou ignorado, dar-se a conhecer tal como é, expor, mostrar, revelar. E o que eu quero mostrar, revelar para você nessa live? Essa questão do sofrimento mental, né? O meu perfil aqui nesse Instagram é Ilumine o Seu Sofrimento, e eu falo lá que eu ajudo, né? Eu tenho esse desejo de ajudar as mulheres a amenizar, a sair do sofrimento mental. Mas o que é isso, né? O que é isso? Então eu vou explicar para você, né, o que é isso para mim, o que eu quero dizer quando eu falo sobre o sofrimento mental. E aqui eu vou compartilhar com você um pouquinho da minha história, das minhas descobertas, porque eu acredito muito que pela história do outro a gente consegue muitas vezes encontrar pistas, a gente consegue identificar coisas semelhantes ou pistas de coisas que podem estar acontecendo com a gente, né? Porque muitas vezes o outro é espelho, né? O outro mostra ali para nós, né? Dá realmente uma pista do que é que tá acontecendo. Então, o meu objetivo com essa live é que você sinta ao final dela, né? Que você não está sozinha, que essa turbulência mental, esse pensamento acelerado, essa ansiedade, ela não acontece só com você, né? Você pode se sentir acolhida, apoiada, abraçada. E eu quero que você saia também dessa live com esperança, com fé, porque se eu conseguir, você também consegue.
Então, eu quero dizer pra você que antes não, sempre, né, na minha vida toda, eu sempre fui, assim, uma pessoa com muita iniciativa. Eu sempre fui aquela pessoa, assim, que gostava de ter amizade com todo mundo, né? Na escola, tinha aquelas que eram as mais, né, as melhores amigas, aquelas pessoas que que eu estava mais perto, mas assim, eu sempre gostei de estar com todo mundo, de cumprimentar todo mundo, de ter amizade com todo mundo. E aí, quem me via por fora, né? Quem me via, assim, a máscara que a gente fala, né? Aquela pessoa que a gente demonstra ser, achava que tava tudo bem, né? Que tava tudo bem, me via ali, né? Aquela Carla, né? Super comunicativa, uma pessoa, assim, que sempre transmitiu muita paz, assim, muita calma. As pessoas falam que olha pra mim e que me vê calma, né? Oi, Leila, querida! Seja muito bem-vinda, viu? É um prazer ter você aqui. Olha, gente, isso é tão interessante porque, assim, a maioria das pessoas que me veem e que não me conhecem, né, no dia a dia, assim, na intimidade, falam que me veem, assim, como uma pessoa calma, né? Eu te falei, eu sou enfermeira, né? Sou coach. E eu sou enfermeira há 21 anos, eu trabalhei num hospital de grande porte e era responsável por muitos pacientes, né? E era tão interessante porque, assim, na hora da emergência, na hora da parada, né? Eu sempre realmente mantinha a calma mesmo, né? Tudo dava certo. E com os alunos, né? Eu sou professora, eu sou mestre. E eu adoro ensinar, né? Eu adoro compartilhar, trocar experiência, sabe? E é interessante porque as pessoas que me veem, né, e que achavam assim que eu era calma, que eu era executora, né? Sempre fui assim, sempre dei conta de fazer as coisas, sempre fiz 1000 tarefas. Inclusive, assim, né, a chefia falava assim que eu já tinha um monte de coisa, tinha várias responsabilidades e o pessoal ainda vinha e me pedia pra fazer mais coisa porque eu dava conta, né, e eu não sabia dizer não. Então as pessoas me viam assim, né, e só que por dentro, tá, por dentro, só Deus sabia o que eu sentia. Os pensamentos negativos, aquela turbulência, aquele esgotamento, aquela angústia, né? Aquele vucu-vucu, um vulcão assim de ansiedade. Gente, teve uma época que eu acordava e eu já pensava assim, quantas horas que ia demorar para eu poder dormir de novo. Porque eu tava cansada, eu tava sem energia, sabe? Só que eu não falava sobre isso pra ninguém, porque eu tinha vergonha. Eu tinha medo, né, de ser criticada, de que as pessoas não iam entender, que as pessoas iam falar, mas como assim, você tem tudo, né, você tem saúde, você tem um bom emprego, você é de uma boa família, você tem uma boa estrutura, né, depois de casada, você tem um bom casamento, seu marido é maravilhoso, né, você tem filhos, tipo assim, você tem uma vida perfeita, como assim, né? Então essa questão do medo do julgamento, então assim, eu não falava isso pra ninguém. Eu sofria calada, tá? E esse sofrimento que eu tô falando pra você agora é algo que eu senti que foi se tornando cada vez mais claro pra mim na vida adulta. Mas isso é uma coisa que já me acompanhava desde a adolescência, da juventude. E eu fiz muitas buscas procurando aliviar esse sofrimento, tá? Você sabe onde que eu fui, que foi maravilhoso? Na época eu era solteira ainda, mas eu já namorava com meu marido. Eu cheguei a frequentar os Neuróticos Anônimos. Já ouviu falar? É muito comum ouvir falar do AA, que é os Alcoólicos Anônimos, né? Pessoas que são viciadas em álcool, em drogas, né? Então eles frequentam o AA. E uma vez no meu trabalho, na CIPAT, né, na Semana de Prevenção de Acidente, teve uma palestra lá que falava sobre a emoção, né, sobre a saúde emocional. E foi um pessoal do NA lá, que era Neuróticos Anônimos, né? O termo é forte, né? Neurótico parece que é doida, né? Mas, gente, eu amei a palestra e fui.
E tudo nessa busca, né? Porque lá, por exemplo, era um lugar onde eu me sentia à vontade para falar sobre essas coisas, porque as pessoas falavam justamente sobre o sofrimento, né? Sobre o sofrimento das emoções, do pensamento. Então, assim, na minha vida eu busquei várias coisas, né? Desde a igreja, que sempre esteve presente na minha vida, por conta da minha criação. Procurei coisas assim como o NA, fui em psicólogo e também depois, né? Essa necessidade de me desenvolver, de entender por que isso acontecia, de desenvolver, né, de me desenvolver pessoalmente, né, e principalmente de tirar essa dor, né, de aliviar esse sofrimento, eu busquei o coaching e eu fiz as minhas formações em coaching e os outros cursos de desenvolvimento pessoal. E aqui eu quero falar pra você, tá, que é uma coisa muito importante que eu vou falar agora e pode ser que eu quero que você vá acompanhando e vá pensando na sua vida, tá? Eu não sei se você já ouviu falar, mas eu aprendi, isso eu aprendi no coaching, né, que a maioria, tá, dos padrões que a gente tem enquanto adulto, eles foram construídos na infância, tá? Então, eu vou trazer para você aqui um pouquinho agora, tá? Vou compartilhar aqui com você um pouquinho de coisas que me marcaram na infância. Só que olhando para isso, eu descobri esse padrão da minha mente. E isso, gente, foi uma grande luz para mim. Porque a partir do momento que você identifica, você consegue começar a pensar em estratégias para mudar. E outra coisa, você se livra sabe, tira um peso de cima do seu ombro, né? Você poder entender, você poder olhar e se conhecer melhor e entender por que você é assim, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui pra vocês, né, de coisas da minha infância e de o que eu descobri. E você vai relacionando aí, tá? Desvendando o sofrimento. Gente, aqui eu tô desvendando, eu tô mostrando, revelando pra você sobre mim, pra que você também possa olhar pra você e ir aí desvendando, né, revelando talvez, né, o seu padrão, por que você sofre com esses pensamentos, com essa turbulência, tá? Então, na minha infância, eu vivi um ambiente de medo constante, tá? Por que medo? Porque o meu pai, ele era extremamente rígido, autoritário, crítico, julgador, bravo, tá? E a gente, né, na minha infância, a gente não podia brincar, por exemplo, não podia jogar uma bola na parede. Eu tinha um meu irmão, né, nós somos em 3, tá? Eu sou a do meio, né? Essa época aqui onde foi construído esse padrão, na época ainda que era eu e o meu irmão, que meu irmão é 6 anos mais velho do que eu, não tinha minha irmã ainda, que a minha irmã é 10 anos mais nova, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, eu e meu irmão, quando a gente brincava em casa, a gente não podia rir alto, entendeu? A gente não podia correr pela casa, né? A gente não podia brincar de bola, tinha que ficar, quando meu pai estava em casa, tinha que ficar tudo quieto, porque ele tinha trabalhado o dia inteiro, ele trabalhava no banco, e ele, eu acho que ficava muito estressado, e ele queria descansar, ele queria silêncio. E, gente, aconteceram coisas assim que me marcaram muito, né? Eu lembro uma vez, lembra quem é aqui, né? Porque eu sou quarentona, né? Eu sou quarentona. Se você é mais nova, você não vai saber, mas você pode pesquisar na internet. Eu adorava um filme lá, um episódio, né, que passava, que era a Dina é o gênio, né? Era uma gênia, assim, que ela fazia assim com a cabeça, né? Plim! E aí a casa ficava limpa, né? Ela era uma gênia, né? E eu e meu irmão, uma vez, a gente tava brincando na cama, né, da minha mãe e do meu pai, e a gente tava debaixo do lençol e brincando que ali era a lâmpada, e a gente tava se divertindo muito, e aí a gente começou a gargalhar, né, fazer aquela bagunça que toda criança faz, pois o meu pai veio e acabou com a brincadeira e bateu, né, bateu na gente porque a gente tava fazendo bagunça, e não podia fazer bagunça. Então, era muito assim, quando meu pai tava em casa, a gente vivia pisando em ovos, sabe? Uma vez eu tava brincando na rua e o meu pai chegou mais cedo. E o meu pai não gostava que eu, menina, brincasse na rua e eu não podia brincar com outros meninos.
Menina tinha que brincar com menina e não podia ser na rua, porque era perigoso. O meu irmão, que era homem, podia brincar na rua com os amigos dele, né? Mas eu não. E aquele dia minha mãe deixou, né? Meu pai não era hora dele chegar, só que aquele dia, não sei por qual motivo, ele chegou mais cedo. E eu lembro que a gente tava brincando, sei lá, de pega-pega, esconde-esconde, não sei. E na hora que eu vi que o meu pai chegou, gente, eu lembro que eu escondi atrás num caminhão e ali eu fiz xixi na calça. De tanto medo que eu tinha dele. Eu lembro, assim, é interessante isso, eu era muito pequena, tá? Eu devia ter, assim, uns 7 anos. E eu lembro, assim, como se fosse hoje, sabe? Do meu pai. Meu pai chegou, guardou o carro e depois já saiu. E ele foi lá me pegar, né? E eu lembro, assim, que na hora que eu vi ele, gelou, sabe? Gelou, veio aquela angústia, o coração bateu e eu só sei que eu fiz xixi. Eu fiz xixi ali, escorreu pelas pernas, tamanho era o medo, porque eu sabia que eu ia apanhar. E eu apanhei. Meu pai não deixava eu brincar na rua, né? Quando ele tava em casa, né? Ele trancava o portão e eu ficava sentadinha ali, né? Com a mão na grade, vendo as crianças ali, né? Brincando na frente da minha casa. A minha rua tinha muita criança. E brincando ali na frente da minha casa e eu ali olhando, desejando estar ali, participando daquela brincadeira que parecia tão legal, mas eu não podia. Eu tava trancada dentro de casa, porque eu não podia brincar na rua. Então, o meu pai, né, é claro que ele tinha, tá, gente? Isso aqui eu tô contando, né, aconteceu N coisas, mas aqui eu tô só assim, situando pra você poder entender o que eu descobri sobre o padrão, tá? Então, esse autoritarismo, né, o julgamento, né? O meu pai era uma pessoa extremamente crítica. Do meu ponto de vista, né, o casamento dele com a minha mãe não era bom, porque eu nunca vi um gesto de carinho, né? Eu só via crítica, discussão, né? Ele tratando ela mal, xingando, né? Falando que as coisas que ela fazia que não prestava, sabe? Então, assim, quando meu pai estava em casa, era um ambiente muito ruim pra mim, sabe? Eu me sentia, assim, aliviada quando ele não estava, né? Porque aí, sim, aí a gente podia brincar, a gente podia rir, porque a minha mãe deixava, né? A gente podia relaxar, mas meu pai chegava em casa, pronto. Já era aquele estado de tensão, entendeu? E isso predominou, tá? Na minha vida, a vida inteira, né? Porque, assim, isso foi uma coisa que foi construída desde sempre, né? Meu pai não era uma pessoa, assim, que conversava, ele não abraçava, ele não fazia um carinho, né? Então eu queria muito, assim, eu tinha aquele medo de apanhar, medo de fazer alguma coisa, né? E apanhar. Eu não gostava das brigas que eu via, né? Da relação dele com a minha mãe. Então, esse ambiente, tá? Trouxe, né? Construiu o meu padrão. E aí, eu vou mostrar pra você aqui, eu vou inverter. Gente, eu tô no quarto, tá? E que é o melhor lugar, porque nós estamos de férias, minhas filhas estão ali na sala, tá? E aí eu vim aqui pro quarto, né, pra conseguir fazer essa live. E aí eu vou mostrar, vou inverter a câmera e vou mostrar aqui pra você ver a construção do padrão, tá? Vou inverter aqui um pouquinho a câmera e vou conversando. Então, olha só, gente. Esse ambiente, tá? Na minha infância, era um ambiente do quê? De medo, de insegurança. E se eu sentia constantemente medo e insegurança, qual que era a minha necessidade enquanto criança? O que eu desejava ardentemente? Me sentir segura, né? Eu queria segurança. Eu queria poder brincar sem ter medo de apanhar. Eu queria poder rir livremente. Eu queria poder brincar na rua, assim, de maneira segura, né? Sem medo. Eu tinha necessidade de amor, de proteção, né? O medo me fazia querer proteção. E eu buscava essa proteção na minha mãe,
né? Eu queria o amor do meu pai, porque muitas vezes, quando ele me tratava assim, eu achava que ele não me amava, né? Porque como que uma pessoa que ama pode bater tanto, pode criticar tanto, sabe? Então eu tinha necessidade de segurança, de amor, de proteção, de aprovação, tá? A vida inteira eu queria muito que o meu pai falasse que ele se orgulhava de mim, né? Que ele me elogiasse por alguma coisa, porque meu pai não elogiava, ele só criticava. Então, tudo aquilo me fez ter essas necessidades, que muitas vezes não foram atendidas. E aí, como que eu podia conseguir isso? Né? Se eu tinha essas necessidades enquanto criança, como que eu podia conseguir isso? O meu inconsciente me levou a quê? A ter a necessidade do controle, tá? Por quê? Porque se eu tivesse o controle, para não sofrer, né? Para não sofrer, para não apanhar, para não sofrer crítica, para não sofrer julgamento. Então, vocês conseguem perceber o link, né? De tudo isso que eu te falei, isso me levou, tá? O meu padrão, construiu o meu padrão de controle. A necessidade de segurança e tudo isso me fez, né, criar esse padrão na minha mente de controle, de tentar controlar situações. Para quê? Para não sofrer com críticas, com julgamentos, com reprovação. Porque isso dói muito para mim, porque eu sofri muito isso daqui. E o inconsciente, gente, não quer sofrer. A gente tem, é natural, né? A gente busca, é questão de sobrevivência. Ninguém quer sofrer, ninguém quer ficar na dor. A gente foge do sofrimento, a gente foge mesmo da dor. E aí, eu não queria mais, né? Eu tenho até hoje uma questão de autodefesa, né? De lidar com crítica, com julgamento e com reprovação. Mas tudo isso já melhorou. Por quê? Porque eu me trabalhei, tá? E aí, vamos lá. Essa necessidade de controle, né, para não sofrer, me fez o quê? Me fez desenvolver, né, padrões de pensamento de prever risco, tá? O medo, né? O medo, como que a gente tenta aliviar, tenta controlar o medo e a insegurança? Prevendo riscos, tá? Então, o meu padrão de pensamento, que foi construído na infância, é um padrão o quê? De medo e precaução, né? Oscila, eu tenho medo de acontecer tal coisa, então eu vou me prevenir. Pra quê? Pra ter o controle. Tentar ter o controle pra não sofrer, tá? Então, prever riscos, né? Então, medo, precaução, o medo da crítica, né? Querer padrão de pensamento de aprovação dos outros, que é onde eu te falei que eu não conseguia falar não, porque eu queria ser aprovada, eu queria que as pessoas gostassem de mim, me achassem boa, né? Eu queria ter amizade com todo mundo, né? Agradar, tá? Então, vocês conseguem perceber como tudo isso tem a ver lá com o meu ambiente da infância e com, né, um pouquinho, tá, das histórias que eu falei pra você. É claro que aconteceu muito mais, né, gente? Eu tenho 44 anos, imagina o que aconteceu em 44 anos, tá? Então aqui, o que eu quero te mostrar, tá? E eu espero que eu esteja conseguindo, é que você entenda a primeira coisa. O padrão da sua infância foram construídos pensamentos, tá? Padrões de pensamentos que vivem hoje na sua mente de adulta, mas que isso foi construído na infância, tá? Então a sua criança, ela vive dentro de você. Por quê? Porque a gente tem memória, né? E muitas coisas são inconscientes, tá? Então, né, o padrão do pensamento da criança vive na mente da adulta, tá? E aí, conforme eu fui falando de mim, eu espero que você, né, talvez tenha lembrado de coisas que aconteceram e que você possa ter tido um insight, tipo assim, nossa, eu passei por isso, por aquilo, me senti assim, comecei a pensar assim e eu penso assim hoje ainda, né? Só que hoje, enquanto adulta, não acontece mais aquilo. Só que acontece um gatilho, uma situação
que vai lá na sua memória, né, que está enterrada muitas vezes lá no seu inconsciente e traz à tona esse padrão. Esse padrão, gente, é um registro de memória e isso não tem como ser apagado, tá bom? Isso está registrado. A nossa mente é como um computador e isso tá lá, tá registrado e vai ficar lá. E tudo bem, tá bom? Tá tudo bem, porque isso faz parte de quem eu sou e isso faz parte de quem você é. Tá? Nós chegamos até aqui hoje, nós sobrevivemos, nós desenvolvemos recursos, forças, justamente por conta do que aconteceu, tá bom? Existe o lado ruim porque causou sofrimento, mas isso nos deu habilidades, isso nos deu recursos, isso nos deu força. A gente, querendo ou não, a gente superou, porque nós estamos vivos e estamos aqui junto, tá? Então vai seguindo aí, tá bom? Então, o que que acontece? Acontecimentos, situações, tá? Que acontecem no dia a dia, no trabalho, no relacionamento, né, conjugal, no relacionamento amoroso, no relacionamento com filhos, com amigos, tá? Com os pais, com irmãos, no relacionamento, né? Padrões, tá? Os acontecimentos, né, essas coisas, elas disparam gatilhos, tá? Que automaticamente vai lá, é uma coisa assim, um flash de luz, vai lá na tua memória inconsciente e traz de volta esse padrão, tá bom? E isso daí causa sofrimento mental. Isso traz, né? Aí já volta, entendeu? Aquele gatilho. Aí volta aquela sensação de medo, que muitas vezes você não sabe por que tá sentindo, entendeu? Mas isso foi o gatilho, ele trouxe esse padrão que foi construído na infância. Então vem aquela ansiedade, vem aquele medo, vem aquela inquietação, aquela angústia, aquela turbulência, tá? E aí fica a pergunta, como mudar isso? Né? Como sair disso, tá bom? Primeira coisa que eu quero te dizer, é possível, tá? É totalmente possível. Esses registros, eles não podem ser apagados. Porém, nós temos pensamentos automáticos, que são esses, né? Esses daí que são os gatilhos, né? Ocorre uma situação que dispara um gatilho, vai lá na tua memória inconsciente e puxa esse padrão. E aí já fica vendo esses pensamentos aí, que eu falo que é aquela voz interna que fica falando na sua cabeça, né? Fica aquela coisa insistente, como se fosse uma pessoa falando dentro da cabeça da gente, né? Igual aquela música que a gente não tira, fica fica cantando, você não consegue parar de cantar aquela música chata, geralmente, né? Então a voz também é assim, uma voz insistente. Então isso é um pensamento automático. Porém, o pensamento, ele é voluntário, tá bom? A gente tem domínio sobre o que a gente pensa, né? Só que esse domínio precisa ser praticado e ninguém ensina isso pra gente. A gente não aprende isso na escola, os pais da gente não aprendem isso. Muitas pessoas não têm nem consciência disso, tá? Tem gente que acha que é o pensamento, né? Como se o pensamento fosse e você fosse uma coisa só, e como se não fosse possível assumir a rédea disso. E aí a pessoa vai alimentando aquele pensamento e vira uma bola de neve, e aí aumenta ainda mais o sofrimento mental, tá bom? Então, primeira coisa que eu quero te falar hoje, é possível. Segunda coisa que eu quero te dizer, tá tudo bem, tá bom? Tá tudo bem. Não é culpa sua, você não é doida, tá? Não é um problema. A gente precisa entender isso que eu te falei, que os pensamentos... tem pensamentos automáticos, mas o pensamento é voluntário. A gente pode escolher o que a gente pensa. Só que escolher dá trabalho. Dá trabalho. Por quê? Porque a gente não foi ensinado. Eu, por exemplo, né, tenho 44 anos, né? Eu fiz a minha primeira formação, eu aprendi isso no coaching, tá? Eu fiz a primeira formação em coaching em 2015 para 2016, né? Então, sei lá, 38 anos da minha vida, né, eu não sabia disso, né, eu vivia de um jeito achando que era aquilo, né, tudo misturado, e aí a gente tem que aprender uma coisa nova, e aprender uma coisa nova dá trabalho, tá bom? Mas eu quero que você tenha a leveza no coração e na mente de que tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, não tem problema.
né? A partir de agora você sabe, se você não sabia, você tá sabendo hoje, tá? Porque eu tô te contando. E pensa assim, ó, uma vez, em um dos cursos que eu fiz, um curso de autoconhecimento, eles falaram uma coisa que eu gostei muito, eu vou ensinar pra você. Ó, a nossa mente, tá? Você, a tua psique, a sua mente é como se fosse o céu. Pensa assim, um céu azul, tá limpinho, tá bom? E os pensamentos, eles são como nuvens que vêm no céu, tá? E aí, o que que acontece? Tem aquela nuvem branquinha, né, que passa, o vento sopra, e tem aquelas nuvens mais carregadas, né, que depois elas vão carregando, são as nuvens de chuva, e depois chove, né, pode dar tempestade, tá bom? Então pensa assim, a nossa mente é como o céu, tá? O céu limpo, e o pensamento, eles são como as nuvens, tá bom? Como as nuvens que vêm. E aí o que que acontece? Se você acha, tá bom, que aquele pensamento, a nuvem faz parte do céu, você pode começar a alimentar aquilo ali. Você pode se envolver tanto naquilo e cair naquilo, né? Aqui eu tô falando de questões, coisas negativas. E aí, o que que acontece? Você vai carregando aquela nuvem, você vai carregando, ela vai ficando cinza, preta, dali a pouquinho já começa o trovão, começa o raio, né, o relâmpago, e cai uma tempestade. E essa tempestade é o quê? É o teu vulcão interno, né, aquilo lá que você não aguenta mais, né, aquela coisa que realmente faz você sofrer. Aquela mente, gente, é horrível, né, se você passou por isso que eu tô te dizendo, porque eu passei. E como eu falei que é um padrão e o padrão não é apagado, ele constantemente insiste em voltar, tá bom? Isso é uma luta diária, é um treino diário. Eu até hoje, sabe, vira e mexe, vem, acontece aquilo, só que hoje eu tenho recurso, eu tenho estratégia, eu tenho clareza disso. E hoje eu quero trazer essa clareza pra você. É por isso que a gente tá desvendando o sofrimento mental, tá bom? Então entenda que a sua mente é o céu limpo e o pensamento são essas nuvens. O que que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar o pensamento passar, né? Tem que deixar essa nuvem ir com o vento. Eu não posso fixar naquele pensamento negativo e ficar alimentando ele, porque senão, gente, vai carregar e vai chover, e vai dar uma tempestade, e você vai sofrer ainda mais, tá bom? Não tem como eu impedir a formação das nuvens, o céu nunca é azul constantemente, né? Tem as tempestades, tem as nuvens claras. Eu tenho que entender que a dor e o sofrimento faz parte da vida. E eles me ajudam a crescer. Eles me ajudam a desenvolver recursos. A questão é quando eu fico ali parada, carregando aquela nuvem. Entendeu? Quando eu fico ali parada, me confundo com aquele pensamento e eu fico ali, alimentando aquilo. Aí eu acho que a minha vida é aquilo, e eu acho que eu não vou conseguir sair daquilo. Desse jeito eu não consigo enxergar uma solução, eu não consigo, né? Eu fico alimentando. Então, assim, tá tudo bem que vem esse pensamento, tá? A nossa mente é feita para pensar, assim como o coração é feito para bombear o fluxo sanguíneo, né? Os nossos olhos é para enxergar, o ouvido é para ouvir, a boca é para a gente sentir o sabor das coisas, para entrar, né, os alimentos, a água. A nossa mente pensa, essa é a função dela, tá bom? Só que nós podemos escolher a qualidade dos pensamentos que nós temos, tá? E isso, gente, é de um poder incrível. Como eu te falei, ninguém ensina isso na escola, os nossos pais não aprenderam, não ensinam, mas eu tô ensinando você agora, se você não sabia disso, tá bom? Você tem o poder de escolher o pensamento que fica aí transitando no céu da tua mente, tá? Mas eu não vou mentir pra você. Eu não vou mentir. Não é fácil. Por quê? Porque a gente não tem esse costume. Isso exige a criação de um novo hábito, a criação de uma nova rotina mesmo, né? E dá trabalho, tá bom? Assim como dá trabalho, né, aprender a dirigir, assim como dá trabalho aprender qualquer coisa nova. Isso exige, né, que a gente insista, que a gente persevere nesse treino, nesse exercício diário, tá? Mas para chegar no treino,
Para chegar nesse exercício diário, tem uma coisa antes, tá? Primeiro a gente precisa identificar, por exemplo, esse padrão. Assim como eu contei um pouquinho da minha história para você, né? E eu espero talvez que você, conforme eu fui falando, que talvez eu tenha te ajudado, né, nessa linha de raciocínio, a você olhar um pouquinho para você também e começar, né? Falei, nossa, olha que interessante, né? Aconteceu isso comigo, eu me sentia assim, pensava assim, e quando adulta eu ainda vem esse pensamento, esse sentimento, né? Então, o que que acontece? É preciso ter clareza, é preciso o autoconhecimento, tá? Não é possível a gente sair do sofrimento mental. Não é possível a gente tomar as rédeas, né, desse poder de pensar, tá? E, consequentemente, né, trazer paz para o nosso coração. Não é possível fazer isso se eu não tiver clareza, se eu não tiver conhecimento de quais são meus padrões, do porquê que isso acontece, quando isso acontece, tá? Para quê? Para que eu consiga distinguir aí essa nuvem, o que está acontecendo, identificar se eu estou alimentando isso ou não, ou se eu estou deixando a nuvem seguir com o vento e o meu céu ficar limpo de novo, tá? E aí, para isso, tá? Eu quero te ajudar, né, que você consiga fazer esse seu diagnóstico, esse seu mapeamento para você poder começar a sair desse sofrimento mental, para você poder mudar o seu padrão de pensamento, para você poder alcançar, né, paz do coração, paz de espírito, uma vida mais leve, uma vida mais feliz. E nós vamos fazer isso, tá? Começar a fazer isso na jornada Ilumine-se. Então, lá na minha bio, tá? Na bio, né, do meu Instagram aqui, do meu perfil Ilumine Seu Sofrimento, tem um link que leva para o grupo do WhatsApp dessa jornada. Essa jornada vai acontecer do dia 20 ao dia 26, às 9 horas da manhã, aqui no Instagram, tá? E é muito importante que você esteja no grupo do WhatsApp. Por quê? Porque lá eu vou compartilhar, né, o material, nós vamos fazer exercícios, tá? E é tudo lá que vai ser, que o grupo vai receber, tá bom? Então, o material, né, o link da aula, tá? A aula ela vai ficar, ela vai ser disponibilizada, né, por 24 horas até o horário da próxima aula, tá bom? Então, caso você não possa estar ao vivo comigo às 9 horas da manhã, você ainda tem, né, o restante do dia para poder assistir, né, até o outro dia quando começa a próxima aula, tá? Então, vai ser uma jornada incrível, onde você vai poder começar a se entender melhor, a se enxergar, a ter clareza do que você pensa, do porquê que você sente e age como você age. Vai ser incrível, tá joia? E depois dessa jornada, quem quiser, tá, continuar comigo, fazendo um trabalho diferenciado, né, um programa de acompanhamento para autogestão, tá? Como se fosse uma mentoria, né? Só que aí depois, tá? Quem quiser esse acompanhamento, né? Que vai ser um trabalho diferenciado, né? Um trabalho assim, onde a gente vai fazer, dar uma continuidade, né? Vai fazer assim um acompanhamento mais profundo, com estratégia, plano de ação, né? Para continuar esse processo, tá bom? Depois, quem quiser vai ter esse programa, né? De autogestão aí, uma mentoria comigo, que aí depois vai ser um programa pago, tá bom? Mas isso daí a gente vai falar mais depois, mais pra frente. Agora, o que eu quero te convidar, de todo o meu coração, é que você venha comigo participar dessa jornada Ilumine-se, que Deus pôs, né? Deus me falou, vai lá e ensina o que você aprendeu. E eu não sou perfeita, tá bom? Como eu falei, é um exercício diário, mas, gente, eu evoluí muito. Nossa, a vida que eu tinha antes, como eu falei, é uma coisa que é estranho, porque as pessoas não sabem, né? As pessoas não entendem, porque elas veem o que a gente mostra por fora. Mas o que se passava aqui dentro e aqui dentro, só Deus sabe. E o povo do NA na época, né? Mas eu entendo você, né? Você que sente isso, que passa por isso, eu entendo você. E é muito bom a gente estar numa tribo,
né? A gente estar com pessoas que entendem o que a gente sente, o que a gente passa, o que a gente pensa. E dessa forma a gente se sente acolhida e a gente consegue começar a caminhar. Então vem comigo para a jornada Ilumine-se. Vai lá no link da minha bio, clica lá para você entrar no grupo do WhatsApp, né? E poder, quando chegar no dia, não perder, né? Não esquecer e receber o material, tá joia? E aí, gente, então era isso que eu queria falar. A minha filha veio aqui, trouxe a minha cachorrinha aqui, ó, que já veio parar aqui na cama. Fala, oi pessoal, eu sou a Kira. E aí, gente, era isso. Eu espero que eu tenha conseguido já iluminar um pouquinho a sua mente, o seu coração e começar a desvendar esse sofrimento, essa mente turbulência. E acredite, confie em você, confie em Deus, acredite que você pode e eu tô aqui com você para te ajudar nesse caminho, nessa jornada, para que esse ano que está começando agora, né, hoje ainda é dia 6 de janeiro, para que esse ano possa ser um ano diferente. Aqui, Ana Laura. Ai. Vai lá. Possa ser um ano maravilhoso, né, que você possa receber todas as bênçãos e a vida maravilhosa que é o que Deus sonha para você, tá bom? Vamos limpar essa mente, vamos transformar aí esse céu, deixar esse céu azul, tá bom? Vem comigo pra jornada. Ela quer. Um grande beijo. Muito obrigada por você estar aqui comigo, tá joia? Compartilha, se você gostou, compartilha essa live com as suas amigas, com quem você acha que precisa ouvir esse conteúdo, tá? Um grande beijo, fique com Deus. Muita paz e luz pra você. Mãe, eu tive que estar aqui um pouquinho, porque eu penso, um bicho estava voando,